Olá a todos. Este que vos fala, eu me chamo de Janildo. Eu sou engenheiro agrônomo formado pelas Faculdades de Nova Esperança do campus João Pessoa, na Paraíba. E juntamente com meus colegas, a gente elaborou um trabalho relacionado sobre o potencial antifúngico do óleo de nim, Azadirachta indica, contra aspergillus flavus em sementes de amendoim. A princípio, para o nosso entendimento e nos colocarmos dentro do cenário, a cultura do amendoim, ela, assim como outras culturas também, enfrenta uma série de desafios fitossanitários. Mas, em especial, o amendoim, essa oleaginosa, é consumida principalmente as sementes, que entre as quais se destacam as contaminações de Aspergillus flavus. Esse fungo ele tem um problema em relação à contaminação humana, porque gera principalmente danos à saúde, devido aí à presença de agentes tóxicos, liberando toxinas, e a presença dele em alimentos é um problema. Inclusive, a Anvisa ela regulamenta essa, essa contaminação causada por fungos fitopatogênicos e não é ideal que tenha essa contaminação em sementes, principalmente para o consumo humano, mas também para o uso de plantio, como é o caso do grão, que se utiliza para a replicação da cultura. E ele é um fungo comumente combatido com o uso de agrotóxicos. Só que a gente sabe que o uso de agrotóxico ele é um fator aí que também prejudica a saúde humana e a contaminação ambiental, devendo ser buscadas aí novas alternativas para controle de pragas e doenças que acometem as culturas agrícolas. Neste contexto, alternativas naturais, como é o caso da utilização de óleos essenciais, como é o óleo de nim, têm sido estudadas como opções viáveis para o controle de fitopatógenos. Então, nesse trabalho, a gente utiliza esse óleo, né, para observar como é que é o comportamento dele em relação ao controle do fungo. Então, esse trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do óleo de nim contra o Aspergillus flavus em sementes de amendoim. A metodologia foi realizada aí no campus da faculdade em Nova Esperança, nos laboratórios, e foi realizado 2 experimentos em delineamento inteiramente casualizado, onde o primeiro experimento foi avaliado a sanidade das sementes e o segundo foi avaliado a emergência das plântulas e o vigor. Então, os nossos resultados, a gente encontrou que houve uma variação em relação à infestação e à avaliação das emergências e vigor das plantas, porém, observou-se que no experimento tratado na sanidade não houve diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, utilizando as placas de Petri dentro do laboratório e fazendo o cultivo aí dentro das placas de Petri com as sementes, a gente avaliou o percentual de infestação do fungo dentro dessas placas e observou que os tratamentos aí de 0, 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5 litros ml por litro do óleo de nim, em comparação com o Captan, que é um fungicida, que a gente utilizou aí também como avaliação, não houve diferença significativa, como a gente observa aí na figura 1. No entanto, houve diferença significativa no segundo experimento, em relação à emergência e o vigor das plantas. Quando a gente observa o índice de velocidade de emergência, a gente observa que as doses de óleo de nim elas flutuaram aí e observou-se aí um índice de emergência bom para a dosagem de 0,5 ml do óleo de nim, em comparação tanto com a testemunha quanto com o captão utilizado, que é o fungicida. O percentual de emergência também, né, variou. A gente observa também que tem uma tendência aí para a dosagem de 0,5 ml, né, a partir dela, a gente observa aí um percentual de emergência acentuado das sementes. E também a gente observa que foram avaliados também no segundo experimento, né, a emergência e o vigor das plantas. A gente observa também que houve diferença em relação à parte aérea, o comprimento da parte aérea das raízes e, e também a massa seca da parte aérea e das raízes. Então, na primeira figura, a gente observa também que houve aí uma relação com os tratamentos aplicados em relação ao fungicida, e a gente observa que houve aí uma diferença, tanto da testemunha quanto do fungicida, em relação às dosagens, que a dosagem 0,5 a gente observa aí também um aumento expressivo da parte aérea, né, e das raízes, como o comprimento total da planta, bem como a massa seca também foi observada a diferença significativa. Então, conclui-se que o óleo de nim, especialmente da dosagem de 0,5 ml, ela pode ser uma alternativa promissora
no controle de aspergilos flavos. Porém, é necessário ainda mais estudos aprofundados para avaliar também se esse óleo ele tem eficácia de fato, né, contra o fungo, e mais pesquisas são necessárias. E aqui são as nossas referências que foram utilizadas.